Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro talk show da OAB de Suzano, um evento disruptivo que leva para você, de uma maneira diferente, o direito previdenciário. E hoje eu estou com duas feras, duas autoridades do direito previdenciário para falar com você aqui. Antes, queria agradecer a diretoria da OAB Suzano, que teve a coragem de fazer esse evento diferente. Agradecer a doutora Maria Xavier, a doutora Ediane Sutero e também ao presidente, doutor Fabrício. É uma honra a gente poder participar aqui e compartilhar com a advocacia previdenciária conhecimento dessa forma, no estilo talk show. E eu quero trazer esses convidados que são fera demais, conhecidos de vocês, não tenho dúvida que se você é do direito previdenciário já aprendeu com eles. Seja muito bem-vinda, doutora Adriane Bramante, que falará sobre a aposentadoria especial e os principais pontos da análise do PPP. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, como vão vocês? É um prazer estar aqui. Eu agradeço, Danilo, pela oportunidade, agradeço e cumprimento toda a diretoria da OAB Suzano, casa linda, maravilhosa, parabéns. Vamos iniciar aí 2025 com novidades, com questões práticas. Parabéns pelo evento. Cumprimento também a doutora Alex, que vai fazer parte aqui comigo, e todos vocês que estão aqui participando conosco. Muito obrigada. Muito bom. Aliás, a casa ficou linda mesmo. Quem é daqui de São Paulo, vem conhecer, porque tá linda a nossa casa aqui do advogado em Suzano. Quero também apresentar ele. O cara é fera demais. Dr. Alexandro Farinelli, que falará também da aposentadoria especial e os principais aspectos no âmbito judicial. Seja muito bem-vindo, doutor Alex. Olá, boa tarde a todos. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, é um privilégio. Já estive aqui presente nesta casa para tratar de um outro tema. A casa está maravilhosa e muito mais bonita ainda com todos vocês presentes. Que temos um grande evento, com certeza. Muito bom. Para quem está vendo do lado de cá das câmeras, depois o Xandão vai passar. Tem uma galera assistindo com a gente aqui e tá incrível, incrível. Bom, vamos iniciar aqui então falando de PPP. E não tinha como falar desse assunto sem trazer ela, doutora Adriane Bramante. Doutora Adriane, o que a gente pode, já num primeiro momento, de maneira até introdutória, refletir para o advogado? Porque assim, até iniciei num episódio anterior, e tem muito advogado vindo para o direito previdenciário, embora tivemos uma reforma forte em 2019, né, e teve acho que um pouco de diminuição ali de direitos. O direito previdenciário ele tem atraído muitos novos advogados, mas a advocacia previdenciária, como a gente brincou no episódio anterior, ela não é para amadores. Ela precisa realmente estudar muito, e você é uma estudiosa, além de ser alguém que tem educado muitos advogados aí. O que a gente pode refletir inicialmente sobre essa questão do PPP, que é um grande desafio para quem vem para o direito previdenciário? É isso aí, Danilo. Na verdade, estudar direito previdenciário por si só é um desafio. E estudar aposentadoria especial dentro do direito previdenciário é mais desafiador ainda, e mais ainda de secar o PPP. Por quê? Porque é uma matéria que envolve não só a questão jurídica, a questão legal, mas também questões técnicas de saúde e segurança do trabalho, que muitas vezes foge do conhecimento da advocacia. Então não adianta você ler a lei, porque você não vai conseguir dissecar um PPP lendo a legislação previdenciária. Você tem que conhecer da NR15, da NHO, são termos extremamente técnicos, PPRA, EPI, EPC, PCMSO, então assim, não fujam, não vão embora, é assim que funciona, mas é importante a gente conhecer, por isso que ele é desafiador, porque cada PPP tem um olhar. A gente tem inúmeras variantes dentro de um perfil. Aliás, o PPP, para quem está começando agora, é o perfil proficiográfico previdenciário, não psicográfico, tá bom, pessoal? Ninguém psicografa o PPP, tá? É proficiográfico previdenciário. Então, esse formulário, ele é um formulário técnico que a empresa preenche com base no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que é o LTCAT, mas muitas vezes esse PPP não está preenchido corretamente, porque o laudo não foi preenchido corretamente. Muitas vezes o laudo não traduz exatamente o que é o ambiente de trabalho do segurado, que acaba refletindo num preenchimento equivocado do PPP, e isso gera uma série de transtornos. Além do que,
Quando a empresa preenche o perfil aos olhos dela corretamente, o INSS é o segundo obstáculo, porque as regras administrativas são extremamente rígidas. Para vocês terem uma ideia, o ano passado o INSS publicou no boletim estatístico qual é o percentual de judicialização da aposentadoria especial. 93,7%. Ou seja, nenhum segurado sozinho consegue se aposentar na especial ou sequer converter o tempo especial em comum, diante da rigidez desse formulário. Por quê? Porque além das regras serem muito rígidas, quem analisa tecnicamente o PPP é a Perícia Médica Federal. E a Perícia Médica, por exemplo, se você tem um PPP de um segurado que trabalha 10 anos numa empresa, então você tem o PPP ali preenchido com vários períodos de trabalho dentro desse intervalo de 10 anos, cada período de trabalho é analisado por um perito. Aí o perito enquadra, o outro não enquadra, o outro faz uma exigência, o outro diz que não tem, e aí você tem o mesmo PPP com o mesmo agente nocivo e um período enquadrado e outro não, por causa dessa, para mim, um absurdo, absolutamente desarrazoado você ter um PPP único preenchido por vários peritos diferentes e com conhecimento, porque a análise é subjetiva, ou seja, você precisa conhecer a legislação previdenciária, conhecer a legislação trabalhista, conhecer a legislação tributária, conhecer as normas administrativas, conhecer saúde e segurança do trabalho, entender das instruções normativas, das portarias internas, do manual da especial e, claro, do meu livro Dissecando o PPP. Muito bom, muito bom. Eu vou me esforçar no episódio de hoje para tentar extrair o ouro para você poder aproveitar e utilizar no seu escritório. Eu queria também ouvir as preliminares aqui dele, que eu vou chamar de Alex, que é um amigo que a advocacia me deu. Alex, como é que a gente pode pensar no âmbito judicial essa questão do PPP? O que a gente pode trazer de reflexão inicial para o advogado que já está dentro do direito previdenciário, que está querendo entrar aí no direito previdenciário? Eu diria que o PPP é um dos maiores desafios que o advogado previdenciário tem para poder realmente encarar. E um dos maiores erros que eu encontro na advocacia, na área judicial, é mandar embora um documento sem ao menos analisá-lo. Seria como enviar uma pessoa para uma sala de cirurgia, mas não fazer a leitura correta de todos os exames. Porque juntou um PPP na via judicial incorretamente preenchido, com falhas de preenchimento, você fez uma prova diabólica. Você produziu algo contra si mesmo, e o previdenciarista ele lida com vários, entre aspas, adversários. O primeiro adversário, muitas vezes, é o cliente que ele fala, olha, doutor, eu tenho PPP e eu tenho direito a período especial. O grande pensamento do cliente é que, pelo fato de ter um PPP nas mãos, ele vai ganhar o acréscimo no tempo de contribuição. E quando o advogado ou a advogada analisa o documento e encontra um erro formal e diz que aquilo não vai ser útil para nada, já ganhou um primeiro inimigo. O cliente quer dar uma aula para você, olha, não, mas eu vou mostrar como é que foi feito, como é que eu fiz. Então, preliminarmente dizendo, nunca junte no Poder Judiciário ou na via administrativa um documento que não seja previamente analisado. Dúvida sobre PPP? Faz igual eu. Pega o livro da doutora Adriane, Dissecando o PPP, tenta entender o que é aquele documento, a profundidade dele. É como se fosse um médico que não lê lá, está aqui um resultado de exame, ok, glicose em índice altíssimo, vai para a mesa de cirurgia, tem uma hemorragia, vai morrer na mesa de cirurgia, porque não vai ter todo o material necessário. Então, quer trabalhar com a aposentadoria especial? Estuda inicialmente a composição do PPP. É incrível, mas um dos maiores índices que eu pego na minha advocacia é erro de preenchimento formal do PPP. E o INSS é cruel. Ele aponta o erro, diz, olha, está aqui, o problema é seu e não vou te dar nada.
O advogado não analisa, não enxerga aquele erro, manda o documento para o juiz. Eu costumo dizer que ali a gente encontra um outro adversário. O INSS já está protegido pela Procuradoria Especializada e nós ainda temos que lidar com o representante do Poder Judiciário que vai dizer, olha, mesmo que o INSS não tenha visto esta falha aqui, eu enxergo esta falha e no dever de representante do erário público vou negar a concessão de qualquer benefício. Então se prepare para uma guerra, se prepare para realmente enfrentar adversários poderosos e vá muito bem armado. Estude o PPP minuciosamente. Show, show. E para que a galera vá preparada aí para essa guerra contra todos esses inimigos aí, eu queria entender, Adriane, você que é muito generosa, compartilha muito conteúdo, é evidente que para a galera compreender mesmo sobre o PPP, seria ideal realmente devorar ali o livro Dissecando o PPP, mas o que você pode trazer de todo esse conhecimento que você absorveu ao longo de todos esses anos? Qual que é o ouro? O que hoje o advogado, se a gente pensasse aqui numa teoria de Pareto, sabe, aquilo que eu vou aplicar em 80% dos casos, assim, o que é principal para o advogado olhar e perceber a importância de ver que o PPP não é algo simples, é algo extremamente complexo e que precisa ser analisado no detalhe? Quais são os principais cuidados? Olha, hoje nós podemos dizer que são alguns pontos que mais causam indeferimento. Permanência, técnica utilizada do ruído, administrativo, né? Porque depois judicial tem o EPI, mas o administrativo, o EPI não é muito importante, mas no judicial sim. Então a gente tem a permanência, a técnica utilizada e a extemporaneidade. Eu traria esses 3 pontos aí nevrálgicos que hoje estão permeando aí as maiores causas do indeferimento. O que é a permanência? A permanência é a exposição indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Uma teoria muito complexa, né? Um conceito muito complexo, mas que na verdade a permanência a gente lê no PPP, no campo 14.2, que é quando traz a descrição da atividade. O que o segurado faz? Para o INSS, ele quer enxergar, é como se nós estivéssemos aqui todos nesta sala e aqui tivesse um barulho, um ruído, ok? Mas eu tenho ali um coordenador que está fazendo uma parte administrativa, mas o ruído é o mesmo. Ele também está escutando o mesmo barulho que nós. Só que, se no PPP estiver dizendo, olha, ele é coordenador, ele trabalha na parte administrativa, fazendo relatório, preenchendo documentos, lá, o INSS acha que como ele é coordenador, ele está lá fora. Igual o doutor Fabrício, lá na sala da OAB, da presidência. Ele não está exposto de nocivo porque ele exerce um cargo de comando. Então, a gente precisa olhar tecnicamente, porque se eu tiver no PPP um indicativo, uma expressão de que a pessoa não está naquele ambiente, está fora, isso para o INSS é motivo para não enquadrar. Palavras negativas, como, por exemplo, preenche relatório, faz planilha, atende cliente, atende telefone, dá palestra, ministra cursos, cuida da parte de administração de pessoal, faz pagamento, cuida da parte financeira. Esse viés administrativo burocrático é como se o segurado saísse daquele ambiente e estivesse exposto àquele agente de forma eventual. Por isso que nós temos que ler o campo 14.2 e observar essas palavrinhas. Muitas vezes, Danila, a pessoa... ruído de 91 decibel. Aí vai lá no PPP, 91, que legal, pronto, é enquadrado como especial. Só que, além do ruído, eu tenho que olhar a permanência, eu tenho que verificar a técnica utilizada. O que é a técnica utilizada? Qual foi a metodologia que a empresa usou para medir aquele ruído? E hoje, vou dizer para vocês, o ponto mais nevrálgico hoje é a técnica utilizada, que é o campo 15.5 do PPP. Então, o INSS hoje só vai aceitar se no PPP tiver NHO com NEM. Pronto, lá vai outra sigla. Né? E que esse NEM, nem sei o que é isso. Que é o nível de exposição normalizado, que é uma parte muito técnica, mas é uma
É uma fórmula que o INSS quer saber se aquele nível de exposição foi por uma jornada de 8 horas ou não. E se não tiver essa palavrinha, gente, no PPP, NHO com o NEM, de janeiro de 2004 para cá, o INSS vai negar. E agora, Danilo, nós tivemos, dia 9 de dezembro agora de 2024, a revogação do inciso 3º do enunciado 3 do Conselho de Recursos, porque o Conselho de Recursos aceitava a NHO ou a NR15, que é a norma do Ministério do Trabalho, como alternativa de normas para essa medição, e ele aceitava que constasse o NEM ou dosimetria ou audiodosimetria. E agora o INSS não aceita, o CRPS não aceita mais. Ele revogou esse inciso 3º do enunciado 13, ou seja, se você tem processos do CRPS que estavam pautados no enunciado 13, podem esquecer, porque o CRPS acabou de mudar o entendimento, porque existe um parecer da AGU que mudou esse entendimento, e esse parecer, ele vincula obrigatoriamente o conselheiro. Ou seja, o conselheiro é obrigado a julgar de acordo com esse parecer, e o parecer diz assim: tem que constar na técnica utilizada obrigatória e expressamente a NHO ou a NR15 com o NEM. Ou seja, se não tiver o NEM, nem adianta chorar, porque não terá enquadramento. E aí você vai para a justiça e tem o tema 317, 174, que discutem. E aí, assim, INSS, então, tem um entendimento, CRPS tem outro, juizado tem outro e TRF3 tem outro. A gente tem que saber qual é o posicionamento de cada órgão para eu entender a estratégia processual que eu vou usar para enquadrar aquele PPP. Por isso que não é fácil. Não é só ler o PPP. Eu leio o PPP, peço para a empresa corrigir, a empresa não corrige ou corrige, aí o INSS tem outro entendimento e aí eu tenho os caminhos a partir do indeferimento. Por isso que é complexo. E o último ponto nevrálgico, mas também que gera muito indeferimento, é a extemporaneidade, que é aquele laudo fora de época. A empresa, o segurado trabalhou, por exemplo, de 91 a 98 e o responsável técnico, o laudo técnico foi elaborado em 2000, de 2000 para cá. Então, é um laudo que foi elaborado fora do período de trabalho do segurado, que foi de 91 a 98. Esse laudo é extemporâneo. Como é que eu resolvo isso? A empresa faz uma declaração de extemporaneidade. Ela vai dizer, olha, ainda que o laudo tenha sido elaborado em 2000, as condições de trabalho permanecerão as mesmas. Se eu não tiver essa frase, você pode ter um PPP com 120 decibéis que não vai enquadrar. Não é a questão de ter apenas o nível de ruído, mas é a questão de você ter o nível de ruído e as outras questões adjacentes que fazem parte desse contexto do PPP. Bom, já ficou claro aí que a questão realmente é complexa e para conseguir que esse PPP venha certinho é sempre muito difícil, né? Sempre desafiador. Aí eu percebo no campo 14, por exemplo, né, que é essa questão da permanência, muita subjetividade para poder resolver. Como, Alex, que a gente no Poder Judiciário resolve essa situação? Porque se é muito interpretativo, a gente fica à mercê de interpretações que nem sempre podem favorecer o trabalhador. Quais são os principais desafios e estratégias que você tem pensado aí no âmbito judicial para a gente deixar o advogado aqui realmente entendendo que é algo complexo, mas que tem solução? Uma das coisas mais interessantes que eu considero no direito é a capacidade interpretativa. Nós sempre vamos encontrar algo com uma margem para interpretação. A interpretação normalmente do nosso cliente, o segurado ou trabalhador, é de que ele possui o direito. O nosso dever como profissional técnico é analisar se nós temos possibilidade de provar aquele direito. Muitas vezes, eu acho interessante, eu estava lendo uma mensagem hoje no Roberto Bobbio, eu não sei se é dele realmente, né? Nessa época no caso da internet, você vê um texto, mas não sabe quem é o autor, né? E estava lá escrito, né? O meu medo não é de que se reduzam os direitos. O meu medo é não conseguir provar o direito. Quando, na verdade, o direito
não deveria necessitar tanto de prova. Se o trabalhador, se ele tem uma atividade profissional indissociável daquele ambiente, como a Adriane bem trouxe, olha, ele trabalha num setor administrativo. Mas o setor dele administrativo não é isolado, ele não tem um isolamento acústico que irá, no caso, protegê-lo daquele índice de ruído. Não temos ali aquela lã de vidro, aquele material todo que você coloca dentro das placas de gesso que vai reduzir o índice. Para poder levar isso para o Poder Judiciário, amplitude das provas. Se necessário for, leve fotos. Necessário for, pega o PPP. Dúvidas quanto ao PPP, o PPP ele não é, na verdade, o laudo técnico. Ele é uma extração de informações do próprio laudo. A Adriane tocou num ponto muito importante. O ambiente de trabalho continua o mesmo? Antes de nós iniciarmos aqui o podcast, né, nós estamos aqui conversando sobre essa questão dessa era da minimização das coisas, né? Essa era digital. Antes eu tinha que ter um aparelho de uma câmera ali, uma filmadora de quase 1,5 metro para conseguir a qualidade de imagem que nós temos hoje. Hoje ali não passa de 10 ou 12 centímetros. Alex, e como é que eu faço prova disso? Nós precisamos entender sempre o seguinte: o juiz, o magistrado, ele está lá debaixo do manto do seu livre convencimento. Isto é, um poder que o Código de Processo Civil entrega para o magistrado. Só que, se o advogado não instruir, não levar o máximo de elementos para tentar convencê-lo de que, mesmo atuando com tarefas administrativas, ele fazia o despacho, o preenchimento das planilhas de Excel, tudo, no mesmo ambiente que o ruído estava exposto, ele não vai conseguir este benefício. E aí eu vou para a amplitude das provas, amplitude de todos os termos. Vou fazer os do PPP, se necessário for, vou levar fotos, vou tentar levar outros documentos. Se possível for, vou pedir produção de prova testemunhal, mesmo se tratando de atividade especial. Muita gente imagina que a atividade especial se prova 100% apenas com a parte técnica. Quando o magistrado tem alguma dúvida sobre aquele documento, por gentileza, traga-me testemunhas. Mas traga-me testemunhas convincentes. Quem faz a parte trabalhista sabe exatamente o que é isso. Olha, o empregado apresenta testemunhas, tá, mas são testemunhas convincentes? Eu posso contar com elas? O depoimento delas será seguro? Vai esclarecer um ponto ou outro que pode existir uma margem para dúvida? E aqui ficou este recado. Pensa na amplitude das provas. Todo o meio que você tiver para o livre convencimento do magistrado vai ser útil no caso concreto. Posso fazer? Claro, por favor. Excelente excelentes as ponderações do professor Alex. E eu ainda acrescento o seguinte: essa amplitude de provas não pode ser feita, assim, não se sugere que seja feita no juizado, porque eles não vão fazer essa prova. Eles não vão fazer essa amplitude de provas. Eles indeferem a prova, depois julgam improcedente por falta de prova. Então, no juizado, você não vai conseguir essa amplitude de provas. E mais importante ainda é você observar que a prova não tem que ser discutida só na justiça. Em que momento eu começo a discutir essa prova? Desde o requerimento administrativo. Eu não posso, vou colocar qualquer coisa lá no processo, depois vai indeferir mesmo, quando a doutora Adriane falou que é 94% de chance de indeferir, então eu vou fazer qualquer coisa só para requerer o administrativo, por causa do tema do STF, que eu tenho que fazer o requerimento, depois eu entro na justiça e junto o restante. Está errado. Nós estamos hoje numa outra fase. Nós temos que juntar todos os documentos, pessoal, e fazer o requerimento de tudo que eu quero, desde o requerimento administrativo. A petição que vai ao INSS, ela deve conter tudo que você quer de prova naquele processo. Quer fazer inspeção, você vai precisar de prova documental, de prova
complementar, de testemunha, apresenta rol de testemunha. Não adianta você apresentar depois, porque isso pode te prejudicar quanto aos efeitos financeiros. Nós temos hoje um tema afetado no STJ, que é o 1124, que ainda não tem definição do tema, mas o voto da ministra Tereza de Assis é terrível. Sabe o que ela disse? Que se vocês não pediram rol de testemunha no requerimento administrativo ou pediram uma JA, se você juntou o rol de testemunha na justiça, é a partir da citação que você vai receber o dinheiro. Gente, repito, não está definido o tema, mas esse é o voto da ministra Tereza de Assis, que pode ser que ela mude, eu espero que assim a faça, porque o voto está pior do que a tese do INSS. Mas nós enfrentamos hoje essa questão das provas e do início das provas. Por isso, o PPP é ruim, é ruim. O caminho é, primeiro tentar falar com a empresa, resolver com a empresa, fazer diligência, pedir para a empresa apresentar, olha, está errado aqui, está errado ali. Ah, mas a empresa não faz. Gente, manda, não é você, não sou eu, Adriane, que quero que o PPP tenha um NEM. Eu não quero que coloque o NEM porque eu acho que é bonitinho o NEM. Eu quero que coloque o NEM porque o manual da aposentadoria especial diz isso. É o manual que vai dizer como deve ser preenchido o perfil. Não é você, advogado, advogada, que está exigindo que seja o NEM. Então, quando você despessoaliza, despersonaliza, que não é você que está pedindo mais uma exigência do INSS, quem sabe você consegue. Eu sei, eu também passo por isso. Que tem a empresa que não faz, que tem a empresa que fala assim, só vou fazer se a justiça, se o juiz pedir. Eu sei disso. Mas o primeiro passo, pessoal, tem que ser esse. Você tem que diligenciar, você tem que pedir e tem que provar depois na justiça que você fez o pedido, que você diligenciou. Porque o que o juízo não quer é que ele seja o diligenciador inicial. Ele tem que ser o diligenciador a partir do momento que você provou que você não conseguiu aquele laudo, aquela informação, aí sim ele oficia. Mas se você falar, excelência, oficia é presa, oficia, e você não fez isso, ele não vai fazer, ele vai indeferir. O juiz indeferiu minha prova, mas você não diligenciou. Então a gente precisa cuidar para que nós sejamos o primeiro diligenciador do processo. E isso demanda falar com a empresa, insistir com a empresa, buscar o LTCAT, fazer notificação extrajudicial, fazer às vezes uma ação trabalhista, para você tentar buscar elementos para que você consiga fazer uma perícia, porque eu também não posso entrar na justiça e na petição inicial colocar assim, eu quero que seja feita a perícia, eu quero que seja feita de todos os casos. Gente, a perícia pode ser boa ou ela pode ser ruim. Ela pode te ajudar ou ela pode te derrubar. Se você tem um PPP bacana, não peça perícia. Ela pode piorar o seu processo, como eu já vi vários casos de alunos que aconteceu isso e a perícia destruiu o processo. Estava bom, o PPP estava bom, o problema era do INSS que não enquadrou. E aí foi fazer perícia e a perícia não encontrou nenhum daqueles agentes e piorou o processo. Então a gente tem que tomar esses cuidados, por isso que eu digo para vocês, tem que ser estratégico e a aposentadoria especial não se faz com modelos. Não existe um modelo, porque cada caso é um caso. Muito legal, muito legal. E aí eu acho que eu posso aproveitar, porque vocês são advogados que realmente estão atuando, estão vivendo o dia a dia do direito previdenciário. Para a gente talvez tornar até mais factível para o pessoal que está nos assistindo e compreender a partir talvez de exemplos, porque isso desperta sinapses e faz a galera compreender melhor. O que a gente pode dizer assim que ações que poderiam fazer no dia a dia para minimizar? Por exemplo, no meu escritório eu tenho dentro desse problema que a Adriane falou, né? Às vezes você fala com a empresa e a empresa acha que é você. A gente já tem um modelo lá em que a gente, de e-mail, em que a gente já tem ali as informações do manual, da IN, tudo certinho, mostrando que não somos nós. Quando eu não concordo, por exemplo, com o PPP, em alguns casos eu faço verificação em processos judiciais para identificar se ele já teve perícia naquela empresa e eu trago aquilo como um elemento para desqualificar talvez o LTCAT.
O que mais? Vou começar então aqui pela Adriane. O que mais, Adriane, a gente pode fazer em termos práticos para conseguir corrigir um PPP ou, se não corrigir ele, conseguir provocar uma discussão realmente possível de mudança no âmbito ou administrativo ou no âmbito judicial? Então, Danilo, é bem complexo isso, porque eu preciso saber, dentro do PPP, o que é uma divergência, o que é um PPP favorável, o que é um PPP que não é favorável. Por exemplo, vamos imaginar que eu pegue um PPP de um motorista de ônibus, que é muito comum, tá? O PPP do motorista de ônibus é péssimo. Toda empresa faz um PPP que não tem agente nocivo. A poucos tem vibração, quase não tem ruído. O ônibus, o enquadramento do motorista de ônibus era enquadrado por categoria até 95, de 95 para cá não enquadra mais por categoria e a empresa fornece um PPP horrível. O que eu faço com isso? Porque o PPP não funciona. Se eu juntar um PPP ruim no meu pedido de aposentadoria, o INSS não vai fazer perícia, não vai fazer inspeção, então eu produzi uma prova contra mim. Mas aí eu vou buscar elementos que contradigam aquele PPP. Por quê? Porque o motorista ele tem exposição à vibração, que é um agente nocivo característico do motorista de ônibus, quando o ônibus é mais antigo, de mais de 4, 5 anos. Então eu tenho que observar e fazer uma entrevista com o cliente. Que tipo de ônibus que o senhor dirigia? O ônibus era com motor dianteiro ou traseiro? Como é que era? O senhor fazia a rota, como que era a rota? Se era interior, era aqui na cidade, era rodoviário? Como que era? Se era motorista de caminhão? Qual era a tonelagem do caminhão? Então, o primeiro passo é fazer uma entrevista para saber qual o caminho. E aí, sabendo que a empresa não vai fornecer, eu vou buscar laudos de ação trabalhista para que eu consiga rebater aquela informação, porque motorista de ônibus tem muitos laudos que tem vibração. E eu vou buscar, então, um laudo, e aí o INSS, na IN 128 de 2022, que é a inatual, lá no artigo 277, ela autoriza que você apresente um laudo técnico pericial de uma ação trabalhista, ainda que o segurado não tenha sido reclamante. Ou seja, o próprio INSS autoriza a usar o laudo de uma ação. Então, eu vou fazer aquilo que o Dani falou, eu vou procurar por aquele nome de empresa se eu tenho um laudo. Então, eu acabo, como eu tenho vários motoristas de ônibus, eu acabo montando um kit motorista de ônibus. Todo o processo eu vou juntar aquele laudo, porque eu já tenho uma ação trabalhista, sindicato também tem laudos bastante, às vezes, de motorista. Então, eu vou juntar um conteúdo e aí, quando eu entro com a ação na justiça, que não é no GEF, que se você entrar no GEF com o motorista, você vai perder. Não é praga, tá? Não estou jogando praga. Eu estou dizendo a verdade. Vai perder. Por quê? Porque tem que fazer perícia. E aí a justiça faz perícia. Ah, o juiz aqui não faz, Adriane, não adianta. Então você vai entrar com recurso, vai pedir cessamento de defesa e o tribunal, você vai fazer sustentação oral e o tribunal vai converter em diligência. E vai fazer a perícia. O Tribunal de São Paulo é ótimo. Ele manda fazer perícia, ele anula a sentença e manda fazer perícia. E aí vai fazer a perícia. Ou seja, é um longo trabalho, é um processo, gente, que demora 5, 6 anos. Então você tem que fazer esse tipo de processo em processos que realmente valham a pena. Porque se você for discutir uma perícia por similaridade, um processo que tem 1 ano de trabalho, você vai perder seu tempo e seu dinheiro, porque o segurado vai procurar outro advogado, que em 1 ano vai aposentar. Ele fala assim, mas o outro advogado me aposentou rapidinho. Então, você está brigando por uma coisa que realmente vai demorar. Então, a gente tem que ter esse... E uma coisa que eu acho importante é a conversa com o cliente. Porque, assim, não é um processo fácil. E o cliente, o fulano de tal entrou na justiça, mas entrou no juizado. Você quer perder rápido? Eu entro no juizado também. Só que eu não vou entrar. O senhor vai ficar aqui, o senhor vai se submeter à minha estratégia, porque eu atuo com estratégia. Eu não faço... Aqui não é pastelaria. Não dá para fazer processo rápido, porque não vai sair. Então, vai demorar, o caminho é esse aqui, eu sou estratégica e eu não vou jogar o processo no lugar que eu sei que não vai dar certo. Então, a gente tem que buscar esses caminhos
E às vezes, Danilo, o processo não é nem trabalhista. Às vezes, por exemplo, como eu falei para vocês, o problema é técnica utilizada. Meu PPP está escrito dosimetria e não tem nem NHO e nem NR15, nem. Eu já sei que o INSS não vai aceitar. Eu já sei que o CRPS não vai aceitar. O juizado tem o tema 317, que quando tem dosimetria, tá bom o tema, tá? E eu sei que o Tribunal de São Paulo, ele não descaracteriza o tempo especial por causa de técnica utilizada. Ou seja, eu já sei que o caminho é o TRF, eu não preciso de perícia. Eu não preciso de ação trabalhista para mudar a técnica utilizada. Eu preciso entrar com processo para a Justiça Federal. Vocês entenderam? Então, às vezes, o caminho não é a trabalhista, o caminho é o previdenciário, mas eu tenho que saber qual é o BO do PPP para eu conseguir entender qual é o caminho que eu devo seguir. Muito bom, muito bom. E aproveitando aqui o Alex também, que tem muita experiência nessa parte, Alex, o que mais você percebe no dia a dia que pode talvez trazer de exemplo para os advogados fazerem também nos seus escritórios estratégias que eles podem fazer para realmente levar os PPPs para o processo judicial e ter a possibilidade de, se o PPP não estiver muito bom, avançar naquela discussão de forma que ele tenha êxito ao final. Você tem também outras sacadas interessantes? Eu acho interessante porque a maior parte dos trabalhadores é um grupo unido. Quando um obtém um laudo favorável, um laudo positivo, ele sai entrando em contato com os outros amigos. Eu conheço alguns amigos que têm grupos de ex-empregados da empresa X, ex-empregados da empresa Y. E assim, eles compartilham tanto a Justiça do Trabalho de perícia que deu certo, eles compartilham também de advogados previdenciários que resolveram o problema deles. Compartilham de advogados que não resolveram o problema deles. E aí o nome daquele advogado cabendo para uma lista negra. Blacklist. Vai para a blacklist. Então, o ideal é sempre quando pegou o documento, está fazendo a análise, normalmente quando eu faço já a entrevista, a cabeça começa a pensar, né? Sobe setinha, direita, esquerda, sobe, desce, vira, tal. A setinha já vai tentando direcionar o melhor caminho. A Adriane falou bastante aqui da questão do JEF. A competência absoluta com relação ao valor da causa é algo que o advogado tem que ter com muita estratégia. Por quê? Está escrito na lei do JEF que se for uma causa complexa, eu posso até tirar o processo do JEF em razão da complexidade. Mas eu não vejo juízes dizer, olha, estou diante de uma causa extremamente complexa, esse caso desse motorista de ônibus aqui vai precisar de uma perícia no local, e nós fomos criados para uma estrutura muito mais dinâmica, digital, e os nossos peritos não têm como sair daqui para fazer isso. Eles não admitem isso. Eu acho que até hoje eu vi umas 2 ou 3 decisões de juiz do JEF declinando competência. É raríssimo. TRF1 tem isso. Foi do 1 só. Só um. Parece incrível, mas parece que o Sul está, né? Está na vanguarda dos direitos sociais, grandes decisões vêm de lá. Portanto, sempre entre em contato, converse com os clientes. Olha, se não tem nenhum amigo, alguém com uma situação, nem que seja pegar uma cópia do processo administrativo, uma cópia do processo trabalhista, para tentar justamente amenizar essa falha e tentar cobrir com essa falha. E o advogado tem que ser extremamente estratégico. Repare que o nome estratégico é o tema já desde o primeiro evento. Já estamos aqui há quase 3 horas falando só de estratégia. Só de estratégia. Ou seja, começou uma determinada linha, um determinado tema, eu tenho que imaginar melhor caminho CRPS, melhor caminho JEF, melhor caminho TRF, e o cliente tem de confiar na estratégia do advogado. Tem um lema que eu acho incrível, né? A Adriane fala dele sempre, né? Você quer receber um não rapidamente, vai para o juizado. Você quer ter a possibilidade de um sim, busque um outro caminho. É preferível perseguir um caminho mais longo,
mas com possibilidade de chegar ao sucesso ao final dessa jornada, do que um caminho mais curto e a certeza do não. Então, façam uso da rede de contatos sociais, network, banco de laudos de Facebook, o TRF1 também colocou. São Paulo ficou de implantar, né? Ficou, mas é. Estamos aguardando São Paulo também a chegar neste nível. Eu creio que nós vamos avançar ainda. Na verdade, o TRF3 implantou o banco de laudos a partir de um arquivo que nós, da UAB, conseguimos para eles. Nós fizemos, a Esther Moreno fez um arquivo no Google Drive com vários laudos que nós mandamos, que a gente fez um mutirão e conseguimos uns 150 laudos. Aí nós mandamos para o TRF3 para colocar nesse banco de laudos. Sabe o que eles fizeram? Eles salvaram assim. Eu tinha um laudo de uma empresa que era Bacardi, aí estava lá, Bacardi, _ Adriane Bramante. Eles colocaram o nome do advogado, mandou o laudo e publicaram isso. Quando eu vi, eu mandei um e-mail para eles, gente, pelo amor de Deus, tá o nome do advogado no arquivo do laudo, tira isso. Aí imediatamente eles tiraram o banco de laudos do sistema e aí não colocaram mais. Então eu fiz reunião com eles no final do ano passado e eles disseram que estão arrumando, que estão ajustando tudo, então em breve esse banco de laudos, se Deus quiser, estará disponível. Show. Temos uma pergunta aqui da nossa plateia e eu vou repassar para vocês aqui. Queria ouvir dos dois qual que é a percepção de vocês em relação a essa questão. É também uma questão muito prática e eles perguntam o seguinte, diante de todas as peculiaridades dos processos previdenciários, como cobrar por todos esses serviços que nós, advogados, temos que praticar? São, na maioria dos casos, pessoas pobres, doentes, sem condições para o trabalho. Como cobrar isso? Pergunta de $1 milhão. Você vê que a galera não manda perguntinha fácil. Olha, geralmente no direito previdenciário a gente cobra, é uma causa de êxito, né? Então você cobra pelo êxito. Você pode até cobrar antecipado, mas como a colega falou, as pessoas não têm o dinheiro para pagar. Então, é difícil você cobrar antecipado para entrar com a ação. Tem advogado que cobra aí um salário mínimo, tá tudo bem. Mas depende do público e do trabalho que você vai fazer. Nesses casos de aposentadoria especial, os valores da aposentadoria geralmente são expressivos. Porque são pessoas que trabalham em empresas grandes e acabam tendo um salário maior. Como o processo demora 2, 3, 4, 5, 10 anos para sair, ele acaba virando um precatório de 200, 300, 400 mil, 500 mil. Então dá para você se virar e viver bem depois. Só que depois dos 10, 12, 20 anos. Entendeu? Então você cobra do êxito. Vai virar herança. É uma herança, né? Ou herança, vai deixar para os próximos, para a próxima geração. Mas é difícil cobrar. Benefício por incapacidade eu acho mais complicado porque você tem ali geralmente uma data de cessação do benefício. E aí depende do serviço. A gente tem que cobrar dentro da tabela da OAB. A OAB tem uma tabela de honorários, então a gente tem que cobrar o que diz a tabela. Você pode cobrar 30% do acumulado, mais 30% de 12 prestações vincendas, né? Então você pode cobrar ou 3 benefícios, ou 12 dessas vincendas, quando se trata de benefícios previsíveis. Agora, quando, por exemplo, você vai fazer uma ação trabalhista, quando você vai cobrar para ação trabalhista porque ele está desempregado, ou não vai ter o salário, e aí, gente, você pode combinar com ele, olha, eu vou fazer essa trabalhista, você amarra no contrato a trabalhista com a ação previdenciária, em vez de te cobrar 30%, eu vou te cobrar 30%, mais, sei lá, tantos benefícios porque eu estou fazendo ação trabalhista. Só que eu recomendo a vocês fazerem contrato separado. Sabe por quê? Você vai cobrar depois 50% porque 20% foi da trabalhista? Aí a OAB vem lá e diz, não, mas você cobrou... Porque assim, o cliente é muito lindo, maravilhoso, queridinho, quando ele te contrata, né? Depois que você consegue, não sei, como é que a senhora conseguiu? Foi tão fácil.
Nem precisou, foi só apertar o botão, não é? Mas para isso, para apertar o botão certo, eu estudei 50 anos, né? 30 anos. Então, a gente precisa ter esse cuidado de, às vezes, fazer um contrato separado do administrativo, do judicial. Fazer contrato separado de mandado de segurança, quando você precisa entrar. Porque, por exemplo, eu entro muito eu faço muito CRPS. Porque, inclusive, para fugir do valor da causa. Eu entro com um processo, vou para o recurso, quando tem o motorista de ônibus, que eu sei que o juizado não dá, eu entro com recurso para o CRPS, até eu passar o valor da causa, para eu driblar a competência do juizado. Mas tem causas que eu gosto do CRPS. Eu prefiro o CRPS à Justiça Federal. Só que para eu trabalhar no CRPS, tem caso que eu tenho 3, 4 mandados de segurança. É mandado de segurança para subir, mandado de segurança para julgar, mandado de segurança para voltar, mandado de segurança para implantar, mandado de segurança para implantar o PAB, para liberar o PAB. Então, às vezes eu tenho... Então, como é que eu vou cobrar os 30% do atrasado e mais o valor de cada mandado de segurança? Então, às vezes, eu deixo, pelo valor do atrasado, eu entro com mandado de segurança porque eu quero resultado rápido, então aquilo fica tudo... Já está no meu... Já está no meu... Já. Agora, se o cliente quer só me contratar para o mandado de segurança, ok, mas aí eu vou cobrar o valor da tabela de honorários da OAB. Então, depende muito, gente, de cada caso. Então, é importante vocês terem ciência de que a gente tem que cobrar dentro da OAB, mas como a gente lida com esse povo em situação, essas pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente tem que cuidar e geralmente cobrar do atrasado. E são pessoas que pagam, gente, com todo... eles vêm trazer as moedinhas, são agradecidos demais, colocam você na oração, o resto da vida deles, trazem a galinha, trazem o presente, o bombom, o chocolate. Então, é muito gratificante. Eu falo que a gente tem que trabalhar, o direito previdenciário é muito coração, e a gente tem que trabalhar não focada no dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência. A gente tem que focar no resultado da proteção daquela família, no resultado de você fazer justiça, o resultado de você conseguir alcançar o benefício para aquela família, para aquela pessoa. O dinheiro é consequência de tudo isso, ele vem, fiquem tranquilos que ele vem. E esse cliente feliz, ele vai te indicar para 2, 3, 4, para o grupo todo, porque ele vai ser aquele grupo da outra lista, né, de advogados que realmente deram certo. Então, é isso que vale a pena no direito previdenciário, você trabalhar. E, claro, tem muita coisa que a gente faz até de graça, Danilo. BPC, às vezes a gente dá cesta básica, a pessoa está passando necessidade. Enfim, a gente paga, você precisa da condução, está aqui a condução para você voltar para casa, está aqui o dinheiro para você comer. Então, gente, a gente se doa, mas é dando que se recebe. Então, não dá para reclamar. Verdade, às vezes é mais do que um trabalho, né? É uma missão. Exatamente. Alex, ainda sobre essa questão, como é que você pensa essa questão da cobrança? Você tem algo diferente que pode trazer aqui também para a gente refletir sobre isso? Eu costumo dizer que existem 2 modelos de honorários. Tem os honorários que você utiliza, que é o contrato de curto prazo, aquele benefício que você consegue rapidamente, que são os honorários que vai pagar a sua água, a luz, a sua internet, abastecer seu carro, são aqueles processos de giro rápido. E tem os honorários, que são os honorários que realizam sonhos, que é justamente esses de processos mais longos, que viram precatórios, de longos anos. Para mim, seria lógico, seria muito bom ter aí uma escala de 10 processos, de 10 precatórios, de 500 mil cada um. Nossa Senhora, que delícia. Só que se me disser que só vou receber isso daqui 10 anos, eu fico pensando, tá, como é que eu vou sustentar minha esposa e minhas filhas para agora? E as contas de hoje? Então existem esses honorários que são de giro rápido, você que está fazendo o processo administrativo, uma aposentadoria por idade, o requerimento de um benefício por incapacidade. Existem algumas deficiências. O processo digital ele trouxe muitas deficiências. Nós temos os analfabetos digitais. Tem cliente que me procura, que diz, doutor,
eu sei que eu tenho direito a uma aposentadoria por idade. Só que tem que mandar foto de documento. Eu não sei para onde manda essas fotos. Se eu vou na loja e eu revelo as fotos, coloco as fotos, né, no correio e entrego lá na agência. E parece incrível, tá? Eu estava vendo a primeira exposição sobre o processo digital. Eu peguei uma consultoria, uma colega pediu ajuda para mim esses dias. Ela falou, doutor, eu não consigo fazer o processo administrativo parecer que tem período especial. Mas assim, você não consegue? Ele falou, não, eu já fiz a primeira vez, perdi o primeiro processo judicial porque não apareceu, eu não quero prejudicar o cliente. Como é uma pessoa que já tinha comprado um livro meu, participou de alguns cursos, falei, olha, vem cá, faz uma chamada de vídeo comigo. Nós vamos fazer compartilhamento de tela, eu vou abrir o processo digital, você vai aqui nos temas, lá nas relações previdenciárias, clica ali em cima e vai aparecer o X. Fala, é só isso? Ou seja, nós temos que tomar cuidado com os honorários de curto prazo, só aqueles que pagam as minhas contas no dia a dia, e eu não abro mão de processos mais complexos que vai me gerar valores relativos a precatórios. Então, eu faço a soma dos dois honorários. Não abro mão nem desse que é mais distante, que às vezes desanima, mas, assim, a maioria dos colegas daqui já devem ter recebido pelo menos um precatório na vida. Sabe qual é a alegria de receber um precatório? Estamos agora em 2025, daqui a pouquinho vai sair, né, a relação, olha, nós iremos pagar os precatórios de 2025. Mês 6, mês 7, normalmente, imagina a alegria. E são processos que eu investi há longos anos. E a questão que a Adriane falou também é muito interessante. Quer fazer CRPS? Prepare-se para mandado de segurança. Para subir, descer, implantar, fazer tudo. Mas assim, faz parte do pacote dos honorários mais qualificados. Não desistam não por conta do tempo. É isso aí, né? Deixa eu só complementar uma coisa. Essa questão de você trabalhar com o CRPS é interessante porque o judicial às vezes demora mais e depende do precatório para você receber. Quando você trabalha no CRPS, você não recebe precatório, é o PAB. E aí não tem que esperar o ano de 2050 para receber o precatório. Então, é interessante você não ter os seus ovos todos numa cestinha só, que você diversifique e você tem os honorários rápidos, os honorários de PAB, os honorários de precatório, para você conseguir sustentar seu escritório, né, de todas as formas e de maneiras diferentes, porque isso facilita bastante também. Legal, Adriane, aproveitando aqui, queria brevemente ter a sua opinião sobre uma pergunta da nossa plateia. É uma pergunta interessante. Diz o seguinte, a intenção da conversão do tempo da aposentadoria especial é tirar o trabalhador daquele setor que faz mal à saúde dele, né? E afastando ele daquele ambiente o mais cedo possível. E aí o que o nosso colega quer entender é o seguinte, qual que é a sua interpretação em relação à idade mínima nessas aposentadorias, principalmente em relação à aposentadoria especial? Não seria isso um retrocesso? Sem dúvida que sim. Na verdade, a aposentadoria especial, quando ela surgiu com a ideia de proteger o trabalhador que tivesse trabalhado exposto a agente nocivo por X anos. E no momento em que a emenda 103 traz uma idade mínima detalhe, uma idade mínima sem nenhum estudo técnico científico. De onde eles acharam, de onde eles tiraram 55, 58, 60. Tiraram do nada. Não tem fundamento técnico científico nenhum. Achei bonitinho, 55 é legal, 60 também é redondinho, é legal. Não tem fundamento nenhum. Então, quando eles colocam uma idade mínima nessa aposentadoria, o Estado assume o risco do segurado ter uma incapacidade para o trabalho. Porque antes ele saía do ambiente a partir do momento que ele podia sair quando ele completasse o tempo mínimo. Então, quando você coloca uma idade mínima
sem nenhum estudo técnico que exija, você realmente incorre num retrocesso. Nós temos hoje uma ADI no Supremo Tribunal Federal, que é a ADI 6309, que está discutindo 3 pontos constitucionais da reforma, que é a idade mínima, o cálculo, ficou o cálculo da regra geral, e a conversão de tempo, que limitou em 13/11 de 2019. Essa ADI já teve 2 votos favoráveis e 2 votos contra, mas a gente não está muito amigo do STF, né? Então é melhor que ele nem retome o julgamento agora, deixa lá, tá tudo bem. Mas a ideia é que a idade realmente seja modificada. Nós temos 2 projetos de lei complementar no Congresso, é o PLP 245 de 2019 e o PLP 42 de 2023. Esse 42 de 2023, a Comissão de Trabalho, no relatório, sugeriu que a idade fosse de 42, 45 e 48. Excelente. Não sonhem, não será essa. É linda, mas não será. Mas eu acho que talvez tenham aprovado como a redução para poder ter uma margem ali de negociação. Acho que a gente precisa defender a inconstitucionalidade não só da idade, mas a inconstitucionalidade em relação a não ter diferença de gênero. Porque a mulher não tem uma idade diferente do homem. E isso é flagrantemente constitucional. Nós tivemos nós temos uma ADI no STF que considerou inconstitucional a aposentadoria das policiais que tinham a idade de 55 anos igual a dos homens. Está errado? Não pode ter a mesma idade homem e mulher, porque não são a mesma coisa. A gente quer a igualdade, mas a gente também tem algum momento a gente não quer. Mas é importante ter na verdade, a igualdade está na desigualdade, né? Na medida de suas desigualdades. A gente precisa realmente pensar nessa questão de gênero, porque a professora, por exemplo, a mulher rural, toda a aposentadoria nas regras de transição, dá tempo de contribuição, tá? As idades e regras diferentes para a mulher e para o homem. Então, a gente precisa pensar nisso, além também da questão da idade mínima. Mas a gente espera que ou a ADI ou os projetos de lei tragam realmente uma idade diferente para essa aposentadoria. Oremos, né? Maravilha, oremos. Mas como você disse, o STF não está muito do nosso lado, temos que tomar cuidado. Alex, tem uma pergunta aqui também da nossa plateia, e vocês poderiam falar um pouco das regras de transição pós-2019 para aqueles que ainda tem a conversão, a questão da conversão e o pedágio, se vão conseguir a aposentadoria antes dos 65 e 62? Acredito que essa questão ela complementa um pouco do que a Adriane trouxe. A questão da idade mínima, em muitas regiões, ela ultrapassa a expectativa de sobrevida naquela região. Ultrapassa a expectativa de sobrevida. Eu sei que na época da reforma fizemos muitos trabalhos, né? Fizemos várias pesquisas. Na região da cidade de Tiradentes, eu trabalho com algumas assistentes sociais daquela região, a expectativa dele de sobrevida estava na média de 50 anos de idade. Por índice de violência, por falta de estrutura, e isso reflete nas futuras aposentadorias. Quanto às regras de transição, eu ainda vejo muitos colegas, muitos advogados fazendo naquelas simulações, colocando conversão pós 2019, que é a reforma. E isso não é válido mais. Tem clientes, tudo bem, o cliente chegar em mim e me disser, doutor, eu trabalho na atividade especial até a data de hoje. Eu posso converter no meu período até a data de hoje? Eu digo não. Mas por que não? Se o meu trabalho que eu fazia, outubro de 2019 era 1, e a data de hoje continua sendo o mesmo. Eu digo, olha, não é que surgiram novas técnicas de segurança que reduziram o grau de risco que você vai poder fazer uso delas. Nós temos uma regra normativa que diz que não pode converter mais. E aí nós enfrentamos uma situação gravíssima, que é aquilo que a Adriane trouxe. Se eu não vou ter mais a concessão das aposentadorias
no caso, nesses 58, 60 anos de idade, média, eu vou aposentar esse cliente pelo quê? Pontos. Em regras, por pontos. Ou por doenças. Ele vai apresentar, ou hoje, um mercado que ainda não está extremamente reconhecido como deveria estar, é a aposentadoria do PCD. É a pessoa com deficiência. Ainda tem uma certa dificuldade, o advogado ainda tem uma boa dificuldade de saber de diferenciar deficiência de incapacidade. Ainda tem uma dificuldade muito grande quanto a isso. Mas fica aqui talvez um alento. Na época da reforma, conversávamos muito com o grupo de estudos, Adriane, com os outros professores, falávamos, olha, talvez o melhor caminho não seja mais buscar a especial pura, mas seja buscar a conversão do período especial, mais o tempo laborado na atividade comum, para tentar atingir uma regra de pontos. Para tentar atingir uma regra onde eu posso somar tempo de contribuição mais idade. E só para finalizar minha fala aqui, eu digo, né? Esta regra que foi colocada de idade mínima para a aposentadoria especial, ela é totalmente incompatível com o sistema protetivo da vida e da integridade física. São pessoas que exercem uma atividade que, em tese, pode trazer riscos, efetivos ou não, eu tenho que preservar, em primeiro lugar, a vida e a integridade física daquela pessoa. E a reforma de 2019 ela veio justamente ao contrário disso. Engraçado que hoje de manhã, né, eu dei entrevista pra Band, cara, e me perguntaram o seguinte, a gente tá gravando, mas é dia do aposentado. E me perguntaram assim, existe possibilidade de melhora pra vida do advogado? Eu falei, cara, desde 91 eu só venho vendo piora. A minha expectativa a partir da análise histórica não é de uma melhoria. Só pra vocês verem, galera, confio em vocês, hein, galera. Estilo Jô Soares. A gente vai chegando numa etapa final. A galera de casa coloca aí. E a gente vai chegar numa etapa final, mas eu quero ainda extrair um ouro de cada um de vocês. Adriane, chegaram 3 novos advogados no seu escritório hoje. Eles não conhecem a sua rotina de trabalho e você, como uma grande líder, precisa orientar eles. E obviamente que a orientação ela está focada em resultado, em gerar resultados nas ações que você assume fazer. Qual que é a orientação aqui que você daria para esses advogados na atuação deles? Que de alguma forma eles precisam ter algum tipo de autonomia para tomada de decisão e avanço. O que se indicaria ali para eles? Primeiro passo, estudar. Eu coloco todos eles num curso de iniciação à advocacia previdenciária, porque tem que conhecer não só o benefício que eu faço, mas tem que conhecer o geral, porque o direito previdenciário não é só um benefício. Eu posso atender um cliente hoje que veio para fazer especial, mas acaba assinando um contrato de aposentadoria PCD, que ele não veio para isso, mas a conversa acabou gerando isso. Então, a gente precisa conhecer, precisa ter comprometimento com o escritório, com a causa, e tem que ser muito humano. Tem que ter humildade, tem que ser humano, pensar no outro, pensar na causa. E eu acho importante hoje no escritório você levar para sua equipe por que ele tem que corrigir um PPP. Por que ele tem que fazer o contato com a empresa? Por que ele tem que corrigir aquilo? Porque não é só aquele trabalho. Qual é a dimensão do trabalho que ele exerce? Qual é a finalidade de corrigir o PPP? Para que no final eu consiga um benefício para aquela pessoa e proteja aquela família. Então ele precisa entender que aquele trabalho que pode parecer inicial ou primário é, na verdade, um grande trabalho que vai gerar um resultado muito maior ao final daquele processo. Então a gente precisa realmente colocar isso na cabeça desses jovens advogados, da importância de estudar, da importância de se manter atualizado, porque hoje o cliente que eu atendo não é mais o cliente que eu atendia
há 20 anos atrás. O cliente que eu atendo hoje já entrou no Google, já viu todos os meus vídeos, já sabe tudo, já perguntou para o chat. E ele quer saber mais do que aquilo que ele escutou e que ele leu. Ele é muito mais exigente. Ele hoje cadastra o processo do push. Então não adianta eu dar a ele um advogado novo para ele atender o cliente que ele não vai dar a resposta que o cliente quer e o cliente vai voltar para falar com você. Então acaba sendo um retrabalho. Então é importante a gente ter essa conexão, essa atualização, essa necessidade de estudo diário e consecutivo para a gente se manter antenado, atualizado, para que a gente possa dar essa resposta final para o cliente. Acho que é isso. Legal, muito bom, muito bom. Queria, em sentido parecido aí, Alex, chegaram 3 também novos advogados no seu escritório, mas com um objetivo um pouquinho diferente, eles agora vão fazer o atendimento da sua equipe. Um grande desafio da advocacia, Alex, é realmente conseguir novos clientes. E você trouxe uma reflexão interessante. No grupo de WhatsApp, às vezes da empresa, o cara ele pode falar bem de você, ou ele pode falar mal de você, te queimar. E o ideal, a gente se esforça muito, às vezes, o advogado ele eventualmente pode ser queimado, talvez até por ter negligenciado de alguma forma o atendimento, mas não é por mal, ele geralmente na parte de trabalho, ele trabalha e defende o cliente. Como fazer para que esses advogados que vão fazer o atendimento agora dos seus clientes, do seu escritório, motivem esses advogados motivem esses clientes a indicarem cada vez mais, a colocar ali no grupo de WhatsApp que você realmente é um bom advogado, que o seu escritório resolve. Como atrair cada vez mais clientes para o escritório, para esses advogados que vão fazer o atendimento do seu escritório? Danilo, a pergunta que você fez foi maravilhosa, vale mais de $1 milhão. Vale muito mais. Mas aqui entram duas questões principais. Eu vejo hoje um movimento aonde pessoas se tornam fãs. Clientes se tornam fãs. Quem aqui tem orgulho de levantar a mão e mostrar um iPhone? Eu sou fã da Apple. Eu não sou, tá, gente? Então, eu não tenho. Mas tem pessoas que são fãs daquela marca. Porque aquela marca traz para elas uma sensação de que elas são especiais. A partir dali, elas fazem a própria propaganda para a Apple. Quando vai ter um lançamento de um iPhone, um produto novo, formam-se filas gigantes. Mas porque elas se sentem partes integrantes daquela marca, uma extensão da marca. Eu gosto muito, eu faço questão de muitas vezes fazer o meu atendimento, eu tenho uma estagiária aqui que está acompanhando, se eu mentir, você levanta o braço, tá? Eu gosto muito de fazer o atendimento e cumprimentar o cliente de forma firme, dar um bom dia, chamá-lo pelo nome. Não chamá-lo apenas, por favor, chama o cliente pasta P240291. O cliente se sente, mas pera um pouquinho só, eu sou só uma pasta? Eu sou apenas um objeto dentro desse escritório? Ou sou parte integrante disso? Eu ainda tenho uma boa parte dos meus clientes por indicação. Tem clientes que passam por mim, vão lá, levam outros clientes. Quando você faz um bom trabalho, você faz um bom atendimento, quando a pessoa se sente valorizada pelo profissional, ela retorna. E para esses advogados, eu diria isso. Faça o cliente se sentir valorizado. E pode ter certeza, você vai ter a probabilidade de fazer parte daquele grupo das boas indicações. Torne o cliente fã. Legal, legal. Bom, então vou partir aqui para os agradecimentos. Alex, queria, cara, te agradecer muito. Primeiro pelo trabalho que você faz aí para a advocacia. Você é um cara que, além de ter atuado muito na OAB, ainda atua, né? Porque comparece nas OABs doando o seu tempo, como está fazendo aqui hoje, para compartilhar um pouco do seu conhecimento com a advocacia. Então, cara, muito obrigado mesmo pelo que você faz pela advocacia e obrigado por comparecer aqui no OAB Suzano, né, nesse evento inédito, disruptivo, muito legal, foi incrível pra gente e fica o convite aí pra gente poder fazer mais. Cara, muito, muito obrigado mesmo. Agradeço a oportunidade concedida. Eu digo para vocês que eu senti-me emocionado. Cada vez que eu entro dentro de um projeto novo, de algo assim,
Eu venho de uma época de que o previdenciário era aquele previdenciário das agências, 3 da manhã pegando senha, pegando tudo. O previdenciário era o patinho feio. O advogado trabalhista tinha umas pastas previdenciárias, mas tinha vergonha de dizer que ele fazia previdenciário. E hoje os previdenciaristas levantam uma bandeira com muito orgulho. Recebi hoje um telefonema de um amigo meu, da mesma época da faculdade, que eu não vou dizer quantos anos tem, tá? Finalzinho da década de 90. Ele falou, Alex, saudade de você, tudo. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e eu vejo que você é previdenciarista. Posso indicar um amigo meu para você? Porque eu só faço criminal. Então, eu digo para vocês, tenham orgulho da bandeira que vocês levantam. Vocês são previdenciaristas, tenham muito orgulho disso. Vocês são, muitas vezes, a última esperança de um segurado de ter a possibilidade de levar algum recurso para casa. Cadiane falou, me marcou demais. Eu fiz um atendimento de um BPC Loas, a pessoa morava numa comunidade, se alguém já ouviu dizer, Água Vermelha Jardim Robru. Eu fui lá, fiz questão de levar a carta de concessão, de benefício, entrei na casa e a pessoa me disse, doutor, muito obrigado. Agora eu sei que eu tenho o dinheiro da água, da luz e do mercado garantido todos os meses. E essa pessoa, durante muitos anos, ela ia no meu escritório e me levava uma caixa de bombom todos os anos. Agora já não está levando mais porque partiu, já está numa outra esfera espiritual, mas a gratidão dela nos olhos, eu digo, né? Quem ganhou muito mais do que os honorários foi eu. Foi ver a satisfação de uma família sendo amparada. Muito legal, Alex. Você me lembrou, eu recentemente reuni com a minha equipe, todo ano a gente faz uma reunião anual, a gente chama de ROAS, Reunião Operacional Anual da Schettino. E nessa reunião, eu estava falando para a minha equipe, relembrando eles do papel dele, porque você está falando que esse trabalho que a gente faz do previdenciarista é muito importante para a gente levantar essa bandeira, e eu dizia para ele, mostrei um vídeo de uma senhora que disse que passou um Natal com 2 ovos, arroz, tinha um filho autista, e esse foi o Natal dela, cara. No ano seguinte, a gente conseguiu resolver a questão dela, e ela teve um Natal completamente diferente. Cara, é um vídeo assim extremamente emocionante. E era para mostrar para a galera, e eu trouxe aqui o termo de dízimo, porque para mim o dízimo, a reflexão de dízimo, ela vai muito além de você dar algum direito, mas de realmente você se doar para alguém. E o que um previdenciarista faz, de fato, é se doar, por exemplo, para mulheres como essa, né? Em que a gente pegou e conseguiu transformar a situação dela. A gente não pode perder isso de vista. Então, de fato, o previdenciarista, ele é o herói, cara. Obrigado. Adriane, queria também te agradecer muito, muito mesmo. Primeiro, porque você nos liderou aqui e elevou muito o nível. Se a advocacia previdenciária hoje é muito maior, não tenha dúvida que passou pelas suas mãos o desenvolvimento da nossa classe. Então, muito, muito obrigado mesmo. E também agradecer você por abrilhantar aqui a abertura desse projeto disruptivo. Muito obrigado. Eu que agradeço, quero agradecer mais uma vez, doutora Maria Xavier, Danilo, doutora Marley, que está aqui prestigiando o evento de Ferraz. Agradecer a todos vocês e dizer que não desistam. Eu posso ter falado coisas aqui desafiadoras. Ai, não vou fazer mais isso, não, Deus me livre, não quero nem mexer com isso. O objetivo dessa fala é deixar um sentimento de coragem. Nós temos que ter coragem para continuar. O direito previdenciário é uma área que vai exigir paciência, vai exigir coragem. Muitas vezes eu já tive vontade de jogar tudo pro alto, eu vou vender cachorro-quente na praia. Não quero mais fazer isso. Só que quando você vê a carinha do cliente, dessa cliente que o Danilo falou, gente, tudo vale a pena. Não desistam, tenham coragem para levantar todos os dias, porque tem muito mais pessoas esperando por vocês e precisando do trabalho. Então é importante que vocês deem continuidade, a mudança, a reforma, tudo isso faz parte do show. Eu trabalho com isso, gente, há quase 40 anos e nunca foi diferente.
Sempre tem uma notícia, uma reforma, uma mudança, mas nós vivemos em constante transformação. E a transformação nos faz cada dia melhores. Então a gente precisa sempre continuar a fazer e a doar o nosso melhor. Então eu agradeço, parabenizo a toda a equipe aqui desse talk show. Eu fiquei muito feliz com esse projeto. Parabéns pela ideia, pelo primeiro evento do ano e a sala tão cheia com esse Dia do Aposentado. Eu quero parabenizar a todos os aposentados pelo dia, parabenizar a Previdência, que hoje está fazendo 101 anos de história. E, gente, ela pode ter diversos defeitos, mas a Previdência hoje protege quase 39 milhões de pessoas. Então não dá para dizer que ela não funciona. Ela funciona sim, precisa de melhoria sim, mas estamos em constante transformação, como eu disse a vocês. Então, parabéns aos aposentados e aposentadas pelo seu dia e parabéns à Previdência Social também. Obrigada pela oportunidade. Muito bom, muito bom. E eu quero que você de casa coloque aqui como é que foi o episódio para vocês, sem dúvidas, praticar aquela gratidão, né? Agradecer por todo o conteúdo que foi compartilhado aqui com você. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão aqui com a gente e você de casa. E até um próximo episódio. Valeu, Xandão!